Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver juntos a mensagem de número 128, que tem o título de Dádivas Espirituais. Dádivas Espirituais. E o versículo então destacado por Emmanuel está no Evangelho narrado por Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 17, no versículo 9. E lá nós temos exatamente o momento depois da materialização no Tabor, na passagem onde Elias e Moisés se materializam junto a Jesus, e Jesus havia levado 3 dos 12 apóstolos com ele. Aqueles 3 que ele sempre, quando precisava ir em algum lugar com poucos, ele sempre escolhia os 3. Pedro e os irmãos João, o caçula do grupo, e que escreveu das narrativas do Evangelho, não é? E o seu irmão Tiago. Então, Pedro, Tiago e João foram com Jesus até o Monte Tabor. Lá aconteceu a materialização, que de acordo com João, não é? Que assistiu, imaginemos, uma visão esplendorosa, inesquecível, impossível, com certeza, de se traduzir em palavras. E desceram os 4, Jesus e mais os 3 apóstolos. E é exatamente esse momento que é contado no versículo 9 do capítulo 17 de Mateus. Temos lá. E não vamos esquecer, não é, que Mateus também era um dos 12 apóstolos, mas que não assistiu, ok? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo, então já sabemos que monte é e o que aconteceu lá no monte. Jesus disse a eles, aos 3, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, ressuscite dentre os mortos. Então, Jesus não estava dizendo para que eles nunca contassem o que aconteceu. Eles poderiam contar apenas após o retorno de Jesus, depois da crucificação. Certo? Nem para os apóstolos, para ninguém. E Emmanuel vai nos comentar exatamente esta passagem. Começa ele. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino, Jesus, quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou, Jesus se transfigurou, ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda então Jesus solícito a eles: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem, ele mesmo, seja ressuscitado dos mortos. Continua Emmanuel. O Mestre não determinou a mentira, entretanto aconselhou se guardasse a verdade para ocasião oportuna. Será que isso já aconteceu conosco? Muitas vezes não é que não queiramos tratar certos assuntos, trazê-los à baila,
mas em determinados momentos não se mostraria prudente, eficaz, proveitoso. Então, muitas vezes, precisamos aguardar momentos mais oportunos. E isso, claro, fica dentro do bom senso de cada um, claro. O que é o momento oportuno? Qual é o momento oportuno? Temos que nós usar a nossa maturidade, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de compreensão e de reflexão, e assim estaremos bem sintonizados até mesmo para sermos intuídos do melhor momento para tratar certo assunto, para então levar as situações adiante. E eu estou aqui me lembrando de uma situação que aconteceu com uma pessoa muito amiga. Essa pessoa muito amiga, ela tinha uma outra pessoa com a qual ela trabalhava numa casa espírita, e essa pessoa com a qual essa amiga trabalhava não gostava dela e pensava coisas ruins no sentido de dessa minha amiga não ser uma pessoa boa, efetivamente não ser. Não inspirava a essa companheira dela confiança, ela não lhe inspirava confiança, e dizia isso claramente para as pessoas. Embora essa minha amiga se esforçasse lá na casa espírita que ela trabalhava de ser a melhor pessoa e também na vida dela. E o tempo passou e um dia essa minha amiga teve um sonho sobre uma questão do passado espiritual das duas, onde realmente essa minha amiga havia traído a confiança dessa companheira da casa espírita em outra vida. E isso trouxe como consequência a morte, naquela encarnação, dessa companheira da casa espírita. Então, a gente vai entender o motivo da desconfiança e até da maquerença, né? Dela querer mal a essa minha amiga. Muito bem. O que ela fez? Foi lá contar? Foi não. Guardou a informação. Por quê? Porque não havia surgido um bom momento para ela tentar uma aproximação. Ela tentar uma aproximação e pedir perdão por uma situação do passado. Era essa a intenção dela. Muito bem. O tempo passou. E então, num dia, essa companheira da casa espírita, que não gostava da minha amiga, era expositora. E fez uma palestra. E falou do perdão. E falou dos erros do passado, que estavam no passado. E essa minha amiga diz que ouviu, com aqueles ouvidos que não são esses, não é? Intuiu. Assim, é hoje que você vai falar com ela. E acabou a palestra e essa minha amiga então foi falar com ela, dizendo que queria conversar com ela. E ela respondeu muito friamente, pois não era, né? Não, tá. Foram lá, num canto lá da casa espírita, onde não tinha ninguém, depois que acabou tudo. E ela então perguntou para essa companheira, olha, você não gosta de mim. Ela quieta. Você sabe por quê? Olha que interessante. E a companheira disse que não sabia, mas não gostava. Assim, mas eu sei e vou lhe contar. Me foi revelado em sonho e ela contou. E pediu perdão pelo passado, pela infelicidade, né? Daquela que ela havia sido e que já estava arrependida e buscava melhorar como ser humano, que é o que nos compete, né, na nossa vida espiritual. O que aconteceu? Essa companheira caiu em prantos. Não apenas perdoou, como também pediu perdão por qualquer coisa. E ali elas começaram um processo, porque é claro que você não diz eu perdoo e está tudo bem e eu passo a gostar de você de novo. Claro que não. Existe o perdão intelectual, né? Porque nós sabemos ser o melhor, mas temos que ir emocionalmente desatando o laço do
perdão, porque o perdão liberta, não é isso? E o tempo passou e elas foram trabalhando essa reharmonização dos laços afetivos, porque antes daquilo tudo acontecer, elas eram muito amigas lá atrás. E elas então se reharmonizaram afetivamente nessa encarnação. Olha que interessante. Por quê? Foi uma informação, uma questão também espiritual, não que trouxemos apenas como ilustração, porque as coisas acontecem, outras situações acontecem que a gente julga segurar às vezes a nossa ansiedade pode fazer com que a gente precipite uma conversa, né? Trazer uma situação à baila, ou aqui, vamos botar as cartas na mesa, quando não é o momento de botar as cartas na mesa, hoje não. Por que essa pressa? Não, porque tem que resolver agora, vamos resolver logo, mas agora pode não ser o melhor momento, nós temos que refletir, é o melhor momento? É como tirar o bolo do forno antes da hora. Ele sola, né? Fica horrível. Então, nós também trazemos uma situação antes do momento. Por exemplo, conversar com as crianças, nós trazemos tudo o quê? No nível, elas são pequenininhas, a gente fala de um jeito. A gente não vai falar, porque elas não vão entender. Então, nós temos que adaptar o esclarecimento. A verdade é o esclarecimento. Esclarecer é trazer à luz, esclarecer, trazer para o claro. Quando isso se mostre realmente proveitoso, e a gente entende muito isso quando fala na capacidade de discernimento daquele conteúdo. Jesus aqui diz que antes de ele ser ressuscitado depois da sua execução, que aquilo não deveria ser trazido à luz. Imagina você dizer assim, Jesus encontrou com Moisés e Elias, e foi lindo. Poderia levar até um descrédito, não é? Por quê? Porque as pessoas teriam, muitas delas, mas espera aí, que é isso? E já depois, com tudo o que aconteceria, ele realmente morto, enterrado, voltar, o corpo sumiu, e ele voltar a falar com as chagas, mandando lá Tomé colocar o dedo nas chagas, porque Tomé também não acreditou. Vejamos se fosse antes, não teria sido proveitoso, realmente como deveria ser, como lição. Nosso Emmanuel continua. Gostaram do caos? Cada situação, olha o que ele diz, cada situação reclama certa cota de conhecimento para que ela seja trazida. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Nada de útil, porque é isso, né? Rádio corredor, um passa para o outro, e sem nenhuma profundidade no entendimento, o que poderia ficar mais jocoso, né? Poderia ser levado até conta do ridículo. Então, é preciso tomar muito cuidado. E ele diz: não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Então, isso é muito importante. Não adianta a gente chegar para uma pessoa que não tem condição de entender sobre reencarnação, por exemplo, e começarmos a falar sobre reencarnação. Isso vai esclarecê-la ou pode deixá-la mais confusa? Ela não sabe sobre isso. Então, e ela não perguntou nada sobre isso. Mas ela tem que saber, Não tem que saber. Se ela não está interessada, se ainda não é o momento dela, e ela é um espírito imortal, se ela não souber agora, vai saber lá na frente, qual a diferença? A gente não pode levar perturbação para a vida da pessoa, porque perturbação a gente já tem muito. Agora, se
a pessoa está interessada, se a pessoa vem até nós com dúvidas, solicitando esclarecimentos, é justo que nós o façamos, não esquecendo sempre de adequar a informação à condição de entendimento de quem perguntou. Certo? Se guardas contigo, nos diz nosso querido Emmanuel na sua conclusão. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, e nós que estamos buscando nos aproximar de Jesus, aprender com Ele, refletir sobre suas lições, exercitar no nosso dia a dia da melhor forma possível o nosso livre-arbítrio de forma positiva, podemos nos colocar, não é? Como esses que estão realmente, nós estamos tendo uma experiência preciosa. Preciosa. O Espiritismo nos faculta isso. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente, ou seja, sem sombra de dúvida, poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, daí o bom senso, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram, como já conversamos. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu. É aquela que diz o ditado, não jogar pérolas aos porcos, gastamos energia, gastamos tempo, e é inútil, porque a pessoa não tem condição ainda de entender. Muitas vezes ela nem perguntou. Não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva a incompreensões criminosas. E muitas vezes esse criminoso não quer dizer daquele criminoso, mão armada, não. Nós estamos falando de questões espirituais, estamos falando de lei de Deus, e quem contraria a lei de Deus vai contra a lei, né? Acho que aqui é mais uma questão mesmo moral, é um crime moral, não é um crime desse do Código Penal aí da nossa Constituição e das leis que regem o Código Penal. Então, não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva a incompreensões criminosas, ou seja, nada nobres. Porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Nós não vamos passar para o outro o crescimento espiritual. Nós vamos apenas esclarecer. Cada um de nós é responsável pelo seu crescimento através das boas escolhas que faça na vida, compatíveis com as leis de Deus. A gente fica triste, gostaria muitas vezes, não é, de tentar evitar, tentar levar um pouco de maturidade àqueles que amamos, para que não errem, pelo menos é isso que a gente faz, né? Para que não errem da mesma forma que erramos, porque já aprendemos que aquele não é o caminho. Mas o outro tem o direito de fazer suas escolhas. E mesmo que seja repetir os nossos erros quando nós já falamos sobre eles. É direito, é livre arbítrio, não é? E precisamos compreender isso, que cada um de nós está talhando a própria escada de crescimento. Certo? Muito bom, muito bom, muito bom. Dádivas espirituais. Vamos orar a Jesus agradecendo mais este dia abençoado. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, por esta gama de oportunidades, de bênçãos que nos chegam oferecidas pela providência divina, Senhor, obrigada. Pelos desafios, pela família, pelo amigo espiritual, nosso anjo guardião que está sempre ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelas mensagens de Emmanuel que
tanto tem nos acrescentado em nosso campo de reflexões. Como tem sido rico aos nossos caminhos, Senhor. Abençoa esse irmão querido. Abençoa também nosso Chico, que serviu de ponte para que essas mensagens chegassem até nós. Que as tuas bênçãos, querido Jesus, envolvam e alcancem não apenas os nossos afetos e queridos, mas também todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados, desencarnados, e em especial, querido Mestre Jesus, abençoa os nossos irmãos que estão em sofrimento. Abençoa os seus corações, os seus pensamentos. Obrigado, Jesus amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.